Tiago, já dou boa tarde para você também. Quero saber como tudo isso está repercutindo por aí, ainda mais depois desse jogo eletrizante de ontem, Barcelona e Real Madrid. O Barcelona vencendo por 4-3, com Rafinha dando show, Mbappé também fazendo 3 gols. E esse jogo que acaba aí, né, culmina na saída do Carlo Ancelotti. O Real Madrid ainda não se pronunciou e o Hernan estava até explicando aqui para a gente, né, como isso deve acontecer. Quais são os bastidores que a gente tem aí da Espanha e como isso está repercutindo por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Luísa, PVC, Nan, Igor, todo mundo ligado na TV UOL, no De Primeira. Eu costumo dizer que quando os jornais de Madrid e de Barcelona dão a mesma notícia na manchete, né, é porque a notícia é grande. Porque geralmente o pessoal de Madrid só fala do Real Madrid, o pessoal de Barcelona só fala do Barcelona. E hoje, com o anúncio do Ancelotti pela CBF, tanto os jornais esportivos de Madrid quanto os de Barcelona estavam com suas manchetes aí, com a foto do Ancelotti falando que ele vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Então a gente dá para ter uma ideia do tamanho da notícia também aqui na Espanha, né? Unindo aí de alguma forma a imprensa de Madrid. O Ancelotti ontem, a entrevista coletiva dele depois do jogo, Luísa, foi bem rápida. Inclusive a gente tentou fazer pergunta, mas o assessor do Real Madrid deixou só aquele pessoal ali que ele já conhece das rádios dos jornais de Madrid, que ele mais ou menos já sabe que as perguntas iam fazer. O Ancelotti respondeu tudo muito rapidamente, durou 6 minutos, a coletiva ela dura 15, 20 minutos, e um repórter perguntou, é o seu último clássico? E o Ancelotti respondeu de uma forma absolutamente vaga, né? Falou, olha, é o último clássico da temporada, depois a gente vai ver, enfim. Nos últimos dias ele tem perdido bastante a paciência ao falar do futuro, e agora a gente já sabe que, conforme a gente vem também noticiando já há algum tempo, né, o Ancelotti não vai ficar no Real Madrid, o Real Madrid vai ter o Xabi Alonso a partir, isso é uma novidade, a partir do Mundial de Clubes, já conseguiu aí uma liberação do Bayer Leverkusen, enfim, pormenores, os bastidores dessa história. O Real Madrid não anuncia nada hoje, inclusive no início da tarde eu perguntei para uma pessoa, para um funcionário do Real Madrid, se estava previsto algum anúncio hoje. Ele falou que não tinha absolutamente nada previsto. Talvez até acelerem um pouco algum esclarecimento, né? Alguma nota explicando a saída do Ancelotti, mas sem nada muito oficial, até porque, como o Hernan dizia, eles querem fazer uma transição aí um pouco mais, pelo menos do lado do Real Madrid, né, querem fazer a coisa um pouco mais menos caótica e menos drástica, né, como foi esse anúncio da CBF de hoje, pegando muita gente desprevenida, inclusive dentro da própria CBF, a gente sabe, um anúncio feito aí claramente às pressas, né, por todo esse contexto que o Igor já explicava. E aí, Luiz, a gente começa a pensar aí em comissão técnica, em como vai ser essa gestão Ancelotti. Tem 2 informações já que a gente pode passar para o pessoal de primeira. A primeira informação do nosso companheiro Rodrigo Matos, que está seguindo o congresso da FIFA, né, lá em Assunção, e ele diz que o Ancelotti decidiu que vai morar no Brasil. Isso é importante porque o Scaloni, por exemplo, o técnico da seleção argentina, ele mora na Espanha, né? Ele fala, a maioria dos jogadores estão na Espanha, ele inclusive já morava na Espanha, morou muito tempo na Espanha antes de ser treinador da Argentina, continua morando por aqui e tem os auxiliares dele que acompanham o Campeonato Argentino e vão aí indicando jogadores para ele observar que atuam no Campeonato Argentino. O Ancelotti, por essa mesma lógica, poderia escolher morar em Madrid, mas a informação do nosso companheiro Rodrigo Matos é de que o Ancelotti vai morar no Brasil, com algumas viagens periódicas à Europa, viagens a Madrid, enfim, mas com uma base fixa no Rio de Janeiro. A outra é que o filho dele, né, a gente vai ter aí uma quebra, de certa forma, e uma tradição recente aí da CBF, que é do auxiliar técnico filho do treinador, né? Isso aconteceu com o Tite, aconteceu com o Dorival Júnior e não deve acontecer com o Ancelotti, porque o filho dele, o David Ancelotti, que foi auxiliar dele no Real Madrid nesses últimos anos, já se despediu do Real Madrid, inclusive, quer tentar uma carreira solo, está procurando emprego por aqui. Talvez isso mude agora que o Ancelotti foi confirmado na seleção brasileira, mas a tendência é que realmente o David Ancelotti não vá com o pai dele
para o Brasil. Inclusive, existe um nome já de um possível auxiliar técnico do Ancelotti, que é o Paul Clement, que é um inglês, que trabalhou com o Ancelotti no PSG, trabalhou com o Ancelotti no Everton e trabalhou com ele também na primeira passagem aqui no Real Madrid, o Paul Clement. Inclusive, encontrei com ele ontem, antes do Clássico, perguntei brincando, né, se ele vinha com o Ancelotti para o Brasil, ele deu risada e tal, mas ele conversou com o Ancelotti ontem, 5 minutos depois do Clássico ali, um encontro de velhos amigos, mas também a gente pode imaginar que ele seja o número 1 dessa lista do Ancelotti aí, dependendo das condições que ele vai ter com a CBF, de poder montar uma comissão técnica dele, mas o Paul Clement é um dos primeiros nomes que aparece aí como possível integrante dessa comissão técnica do Carlo Ancelotti. E falando nessa questão de lista e sobre, não na comissão técnica, mas sim de jogadores, tem um nome que ganha muita força com a vinda do Ancelotti, que é do já Casemiro. sei quem é, Casemiro. Inclusive, eles tiveram algumas conversas. O Ancelotti não ligou para o Casemiro para falar, e aí, me conta tudo da seleção. Mas foram conversas naturais, no sentido assim de, poxa, a grandiosidade do Brasil, da seleção brasileira, o nível dos jogadores, que ele conhece, os do Real Madrid, mas falando de uma coisa mais global, assim, né, mais inteira, e existe a possibilidade do Casemiro voltar, essa chance é muito grande. O Casemiro, para quem não sabe, tem uma relação muito grande com o Ancelotti, e é uma relação que vai além do campo. Dentro de campo, no dia a dia do Real Madrid, era o cara de confiança do Ancelotti. E fora do campo, um amigo onde trocam ideias. Então, eles se falaram mais de uma vez nesse processo todo de seleção brasileira, esse último recente. Então, assim, há a expectativa de uma volta do Casemiro, que tem jogado razoavelmente bem. Não, ele voltou a jogar bem no Manchester. O Manchester faz a pior campanha dele desde que foi rebaixado em 74. O Manchester United está em 16º lugar no campeonato inglês. O Tottenham também faz a pior campanha desde que foi rebaixado em 77. Está em 17º. Mas o Casemiro voltou a ter importância com o Rubem Amorim. Isso é fato. Ele voltou a jogar bem, voltou a fazer gol. Tanto que o Casemiro se falou... Pode ganhar a Liga Europa. Pode ganhar a Liga Europa. E tanto se falou que o Casemiro ele iria para o mundo árabe, iria para o Nasser com o Cristiano Ronaldo e tal. Mas não, o Casemiro não tem nenhuma pretensão ou negociação aberta para ir para a Arábia Saudita agora. Tem um ponto que eu acho muito importante para entender desse papel. O Ancelotti vai ser o quarto técnico brasileiro, o quarto técnico estrangeiro da história da seleção. São experiências curtas as outras. O uruguaio Ramon Platero foi técnico por 5 jogos em 1925. O Joreca, português, foi técnico compartilhado com Flávio Costa por 2 jogos em 43. O Firpo Nunes, técnico argentino, foi técnico em 1 jogo em 65, porque era técnico do Palmeiras e o Palmeiras representou a seleção. São as 3 experiências. O que eu acho mais importante do que o Casemiro tem um peso para o Ancelotti, como o Ancelotti teve para o Arrigo Sacchi, de quem ele foi assistente na Copa do Mundo de 94. Conversei com o Arrigo Sacchi agora há pouco por telefone, 20 minutos. Grande conversa. Mas assim, o Ancelotti não pode ser para o futebol brasileiro. O Ancelotti tem que ser para o futebol brasileiro o que o Ostapenko foi para a ginástica brasileira. O Ancelotti não pode ser para o futebol brasileiro o que o Rubem Manhano foi para o basquete brasileiro. Quando o Brasil contratou o Rubem Manhano em 2010, você falou, contratamos o maior técnico do mundo. O técnico que ganhou a Olimpíada pela Argentina. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos pela Argentina. 15 anos depois da chegada do Manhano, quem é o técnico da Seleção Brasileira de Basquete? Quem joga na Seleção Brasileira de Basquete? O que acontece com a Seleção Brasileira de Basquete? Não foi a contratação do técnico estrangeiro que mudou o basquete brasileiro. A ginástica, sim. A ginástica brasileira, sim, mudou a partir da chegada de um técnico estrangeiro. Então, o que você precisa ter, e isso depende muito da questão política do Edinaldo, que é o que a seleção brasileira vai fazer a partir disso, né? A gente tem um escândalo que é o ministro que assinou a liminar para a permanência do Edinaldo na presidência da CBF, ser o fundador de um instituto comandado pelo seu filho, que tem uma sociedade com a CBF Academy.
A CBF Academy tem essa sociedade há 2 anos, mas a CBF Academy vai fazer 10 anos em 2026. E a CBF Academy não formou. O Fernando Diniz passou por lá, o Renato Gaúcho sentou na cadeira para assinar nota. Mas a CBF Academy não formou um técnico no Brasil. O Ancelotti precisa ser esse cenário. É perfeito você contratar o maior técnico, o técnico mais vitorioso, o único técnico vencedor das 5 grandes ligas da Europa, o único técnico campeão 5 vezes da Champions League. Mas você precisa fazer disso uma fronteira para uma nova fase, em que você forme no Brasil técnicos de uma escola brasileira, que forme técnicos brasileiros, sejam nascidos na Itália, na Espanha, na Argentina, no Brasil, em Salvador, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa. Mas aqui precisa ser uma escola. O Brasil é uma escola de futebol. Então ele precisa ser uma escola de futebol. Então o Brasil precisa formar uma escola de futebol. E para isso, pode perfeitamente pedir socorro para um técnico italiano. Só que tem que ser um processo de virada de chave. O Ancelotti tem que ser o ponto de partida para formar o Casimiro como próximo técnico, o Juan como próximo técnico, a próxima geração. O Paul Clement como próximo técnico, não importa se for inglês, italiano, espanhol, não importa. Importa que seja uma escola que nasça no Brasil. Mas eu tenho dúvida se a CBF está preocupada com essa transformação completa, né? Basta você ver o acordo que foi fechado com o Ancelotti. É um acordo até o final da Copa. Então, assim, obviamente, o que eu ouço ali na CBF, desde o começo, quando a gente começou a trazer as apurações de que já estava fechado, que tinha um acordo verbal e tudo mais, de que seria uma maneira de você pensar um grande treinador como o Ancelotti, dar a ele a Copa do Mundo com a seleção brasileira, num contrato, e depois, já nesse meio tempo, planejar um outro contrato maior com outro ciclo de Copa. E aí seriam 4 anos, a renovação. Então, essa é a ideia. E aí, eu entendo que o PVC está falando, mas isso teria que ser num segundo momento. Porque esse primeiro momento, a seleção brasileira traz um grande nome, mas traz um grande nome de maneira emergencial. Para tapar um buraco, para resolver um problema. Um grande escudo, né? É um senhor escudo, é um exército inteiro, né? Não é nem um escudo. Mas ter essa ideia de que é uma virada de chave para novos técnicos, como o PVC está falando, é um segundo momento. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o basquete. É você falar, não, como era mesmo o nome do técnico campeão olímpico que foi técnico da seleção brasileira de basquete no Rio, na Olimpíada do Rio? Era o Manhano. Era o técnico da seleção argentina que ganhou a Olimpíada em Atenas. E no Brasil aconteceu o quê?